Então vamos lá. Retomando a parte de receptores, que é o encerramento da eletrodinâmica. Se não me engano, eu tinha definido para vocês o que era um receptor. A gente vai fazer essa definição novamente. Estávamos falando sobre como representar um receptor dentro de um sistema. Até me lembro que a gente falou da força contra-eletromotriz, né? Então, ó, da última vez que a gente falou sobre eletrodinâmica, a gente falou sobre a função de um receptor. O receptor, de maneira geral, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar energia elétrica, ele vai pegar energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em uma outra modalidade de energia que não seja necessariamente calor. Então, ele vai transformar a energia elétrica em mecânica, como acontece, por exemplo, num ventilador, num motor elétrico, né? Um ventilador é nada mais do que um motor elétrico. Ele vai transformar em energia luminosa, ele vai transformar em energia sonora, tá? Basicamente energias que não sejam necessariamente calor, tá? Mecânica luminosa sonora, acho que tá bom, né? Beleza. Segunda coisa, num circuito, a representação de um resistor, isso a gente também já comentou, ela é muito parecida com a representação de um gerador. É claro que o que vai diferenciar os dois é o sentido da corrente, né? Num receptor, nós vamos ter isso aqui, ó, o símbolo é igualzinho, tá? Só que o detalhe é o seguinte: se no gerador, que é o quem gera a corrente sai do polo positivo, né? O receptor, ao contrário do gerador, ele consome corrente. Ele consome corrente. Então a corrente, ela vai entrar pelo polo positivo do receptor, tá? O receptor, isso eu me lembro que a gente comentou também na semana passada, o receptor, cada receptor tem uma tensão de funcionamento. Então, por exemplo, se você pegar lá um liquidificador, ele vai ter uma tensão para ele funcionar. Essa tensão para ele funcionar, a gente representa pela letra E, como no gerador, só que colocamos um linha para diferenciar do gerador para o receptor. No gerador, isso aqui era a força eletromotriz, que é a tensão que o gerador produz. Isso aqui para a gente no receptor vai ser chamado de força contra-eletromotriz. Força contra eletromotriz. É, uma boa maneira de você entender o que é essa força, porque a expressão ela não é muito clara. Força contra eletromotriz. Uma dica para você guardar o que é isso é pensar que isso aqui é a tensão de funcionamento. Tensão de funcionamento. Ou seja, quantos volts esse cara precisa para funcionar? Tá bom? Beleza. Acontece o seguinte, pessoal. Assim como nos geradores, os receptores também são aparelhos. Aliás, né? Qualquer aparelho em que a corrente elétrica vai circular, vai esquentar. O gerador esquenta produzindo a corrente. Então eu digo que o gerador tem lá uma resistência interna. Para o receptor, isso também vale. Quando a corrente elétrica atravessa o receptor, ele vai provocar ali dentro um efeito Joule, né? O ventilador ele esquenta quando ele está funcionando. O próprio liquidificador, né? Quando você vai bater alguma coisa ali, você vê depois de um certo tempo ele está quente. Então o fio fica quente. A corrente elétrica ela também vai dissipar uma energia dentro do resistor. Para a gente poder trabalhar com essa energia dissipada,
a gente vai dizer que o receptor tem uma resistência interna. R' é a resistência interna do receptor. Acontece o seguinte: como é que a gente representa então essa energia dissipada? A gente vai pensar assim: bom, quando a corrente atravessar o receptor e atravessar a resistência interna, ela vai torrar aqui uma certa voltagem. Se eu fizer, vê se você concorda comigo. Se eu fizer R' vezes I, o que que eu encontro? Dá uma voltagem, não é? Mas voltagem do quê? A voltagem que ele dissipou. Isso aqui é um U dissipado. U dissipado. Tá bom? Ah, e se o gerador for ideal? Desculpa. E se o receptor for ideal? E se o receptor for ideal? Para receptores ideais, adivinha? R' igual a zero. Um receptor é chamado de ideal quando ele não gasta energia a não ser pelo seu próprio funcionamento. E nesses casos, a gente vai então dizer, se o exercício falar, né? Olha, considera que um receptor é ideal, que o R' é zero e, portanto, o dissipado igual a zero. Tudo bem? Receptor consome. Sim. Se receptor consome, existe uma curva de desempenho de consumo. Porque veja comigo, gente. Para o receptor funcionar, vocês vão ver que isso aqui é muito parecido com o gerador. Se você lembrar da aula de gerador, você vai ter a sensação de que eu estou falando a mesma coisa. Para um receptor funcionar, ele precisa de uma tensão de funcionamento. Só que se a gente considerar que o cara tem uma resistência interna, você concorda que a tensão que ele tem que receber não é só essa aqui? A tensão que o receptor precisa receber é essa, completa a frase, mais essa aqui, não é? Só que o problema é que essa tensão dissipada, ela depende da corrente, não depende? Então, tipo, quanto maior a corrente que passa pelo receptor, mais voltagem ele vai precisar para funcionar. Deu para entender? Eu vou repetir. O receptor, ele tem uma tensão de funcionamento mais uma tensão dissipada que é R vezes I. Dissipada mais essa, exatamente. Que tanto é que a gente vai montar uma equação de receptor aqui. Só que o problema é o seguinte: esse valor, ele é fixo do receptor, ele vem de fábrica. Agora, esse valor aqui, ó, é que pode ficar mais alto ou mais baixo. Por que que esse valor pode ficar mais alto ou mais baixo? Por causa da corrente. Então, existe aqui o que a gente vai fazer, como a gente fez no gerador, que é uma curva de consumo em função da corrente, tá? Como que funciona a equação do gerador? Equação do gerador. Gerador não, do receptor, desculpa. Eu tô com o gerador na cabeça. Eu vou desenhar aqui, gente, um receptor sozinho. Depois a gente coloca os geradores junto. Então, ó, imagina que isso aqui é um receptor, tá bom? E esse receptor, ele tá ligado num gerador. Eu não vou desenhar o gerador. Só vou escrever assim, ó. Pronto. Aqui, ó. A hora que eu ligar
o receptor no gerador, o gerador vai mandar uma corrente. Então, vou ligar, ó. Vamos ligar. Zzz, zzz. Liguei. O gerador ele vai mandar uma corrente, certo? E para essa corrente passar pelo resistor, o resistor precisa estar submetido a uma DDP. Vocês lembram no gerador que U igual a E menos RI? Esse U ele vai ser fornecido para quem? Pro receptor, certo? E o nosso objetivo é calcular quanto que o receptor precisa fornecer, precisa receber de U, tá? Então, ó, esse U recebido pelo receptor é o U útil do gerador, beleza? Tá. Quantos volts o gerador precisa fornecer? A conta é bem simples. O gerador precisa fornecer um U tal que ele seja E', que é o que ele precisa basicamente para funcionar, mais o desperdício. Mais o desperdício. Percebe o detalhe no sinal da equação dos dois? Se você. Eu vou falar uma coisa muito chata agora, tá? Se você precisa decorar isso aqui, é porque você ainda não entendeu esse assunto. Porque o dia que você entender esse assunto, você não precisa mais decorar por que que para o gerador é E menos RI e por que que para o receptor é E mais RI. Então vamos ter a oportunidade de entender se é que você não entendeu ainda. Por que que a conta do gerador é menos e do receptor é mais? É simples, é só você entender o objetivo de cada aparelho. Para que que serve um gerador? Para gerar. Então o que ele gera, desculpa, o que ele fornece é o que ele gera menos o que ele gasta dentro de si mesmo. Se ele é um elemento gerador, ele vai gerar e dar um tanto. Esse tanto é o que ele gera menos o que ele gasta. Pronto. Agora, pela própria natureza do receptor, aqui tem que ser mais mesmo. O receptor não vai receber tensões. Então, a tensão que ele recebe tem que ser a que ele vai, de fato, usar mais a que ele vai gastar. Então, por exemplo, se um gerador funciona como uma força eletromotriz, desculpa, se um receptor funciona como uma força contra-eletromotriz de 12 volts, ele vai precisar receber os 12 mais o que ele vai gastar. Quando que isso não é, quando que isso não acontece? Quando o gerador é ideal. Se o gerador é ideal, como ele não vai gastar nada, o que ele recebe basta, é o suficiente que seja o da força contra-eletromotriz, tá? Exatamente, exatamente. Mas quando você está falando disso, você está falando do Elinha? É, o Elinha, sabe como é que eu criei na minha cabeça? O Elinha é a tensão de vida do cara. É, porque tipo, sem isso aqui ele não anda. O ventilador não funciona. Então é a atenção mínima que você tem que dar pro cara se você quiser que ele funcione, tá? Beleza. Outras coisas que aí, gente, começa aquela enxurrada de conceitos que vão aparecendo juntos. Por exemplo, eu consigo calcular a minha eficiência do receptor. Eu consigo calcular a eficiência do receptor. Como que eu calcularia a eficiência do receptor? Qual é o melhor receptor? É aquele onde U igual a E. Ou seja, ele recebe 10 e gasta 10. Ora, um receptor que não é bom é um receptor que, sei lá, o cara recebe 10 e usa 3. Entende? Então, para a gente avaliar a eficiência, a gente faz isso, ó. O que ele recebeu, chama de 100%.
chama de 100%. O que ele usou, chama de X%. Acabou. E o que ele usou é justamente o Elinha, tá? O que ele usou é justamente o Elinha. Então fica X igual a Elinha sobre U vezes 100, tá? Se bem que esse conceito de eficiência para receptor não é muito comum aparecer em vestibular, seria meio que surpresa, tá? Outra coisa que também vem como consequência disso que a gente está falando. Nós estamos trabalhando aqui, pessoal, com tensão elétrica, né? Tensão recebida, tensão que eu utilizei, que é a força contra eletromotriz, tensão dissipada, ok. Mas eu também posso trabalhar com potências. Então, equações de potência no receptor. Potências no receptor. Quais são os tipos de potência que nós tínhamos no gerador? No gerador, eu tinha potência gerada, eu tinha potência útil e tinha potência dissipada. Vocês lembram delas, né? No caso do gerador, a potência gerada tinha a ver com esse termo da equação, que é o PI, né? PI. A potência útil tinha relação com esse termo da equação, que é a tensão que o gerador manda para o circuito. PUI. E a potência dissipada tem a ver com esse termo aqui da equação, que é o π quadrado. Beleza? Agora, e para o resistor? Como é que a gente vai designar as potências? Que nomes a gente pode usar para as potências do receptor? Todo mundo enxerga que eu tenho três potências também? Que seria uma potência relacionada a esse termo, uma potência relacionada a esse termo e outra a esse. Bom, a potência relacionada a esse termo a gente já sabe o que é, né? Dissipada. Agora, e essas duas? Como que a gente podia dar nome para elas? Bom, a potência, o, o receptor ele vai receber um U. Então eu vou ter aqui uma potência recebida, que é PUI. Qual dessas daqui é essa? Tem uma dessas daqui que é exatamente essa aqui. Só mudou de nome. É a útil. É a que ele manda para o circuito. O que o gerador manda para o circuito? Não é o U? Então, quando eu faço PUI no gerador, ela chama potência útil. Quando eu faço esse PUI no receptor, ela chama potência recebida. Mas é a mesma potência, a mesma energia. Por isso que é uma confusão danada quando você estuda essas duas coisas juntas. Mas você precisa entender o nome. Tá. Aquele recebe é aquele utiliza? Não. A parte que ele utiliza de fato está relacionada a esse termo aqui. Então, existe um PEI para o receptor. Só que é a potência útil dele. Eita, olha a zona. Olha a zona. Mas, professor, você não falou que o P útil era PUI? Ah, aí fudeu. Aí para. Entende? Não dá para decorar, gente. Não dá para tentar decorar. Você precisa entender isso aqui de alguma forma. E aí eu tenho a potência dissipada. P dissipada. Dissipada. R linha e quadrado. Tá bom? Bom, se o gerador tem uma
função, potência e também tem gráfico, para o receptor eu vou ter um gráfico também, uma curva de consumo. A curva que eu estava falando agora há pouco, de consumo, ela se baseia nessa função, gente. Então aqui, respira, abre a tua cabeça na matemática, olha para essa função e primeiro identifica para mim aqui quem é eixo Y, quem é eixo X. Eixo Y, eixo X. Então eu tenho uma função aqui do tipo y igual a ax mais b. Só que agora o coeficiente é positivo. Então a curva do receptor, gente, vou fazer aqui, vai. A curva do receptor, ela é literalmente contrária do gerador. No eixo Y, você vai ter o U que o gerador recebe. O U que o gerador recebe. E no eixo Y, você vai ter a corrente. Lembra aquilo que eu falei agora há pouco? Quanto maior a corrente que passar pelo receptor, maior tensão ele vai estar recebendo. Então, a curva ela é assim, ó. Ó. É uma curva com inclinação positiva, né? O coeficiente linear é quem aqui na equação? O Elinha, igualzinho no, isso aqui é igualzinho no gerador, tá? O Elinha. E o coeficiente angular? O que será que é o coeficiente angular dessa reta? Tá vendo que aqui tem um coeficiente angular, ó? Tem um ângulo. O que será que é isso, hein? Está com cara de resistência interna, hein? Está com cara de resistência interna, né? Porque, vamos lá. Vocês lembram na matemática que o coeficiente angular ele está relacionado ao termo que está ligado no x? Que seria esse cara aqui. Então tá, esse cara é positivo. Por isso que ela está crescendo. Só que tem um detalhe. Dependendo do valor deste R, esta inclinação ela pode ser maior ou menor. Então vai a dica. A tangente deste ângulo é a resistência interna do receptor. A tangente do ângulo é a resistência interna do receptor. Tá? Beleza? Como calcular a corrente no circuito? Gente, agora aqui, esse aqui acho que é o momento mais assim importante, porque a gente vai pegar tudo que a gente viu e concentrar em praticamente meia lousa aqui. Porque assim, quando cai em questões de eletrodinâmica no vestibular, você vai ter questão que vai cair só uma associaçãozinha de resistores, às vezes, para você calcular um REC, você calcular uma correntinha. Às vezes cai em circuitos onde já aparece um gerador. Às vezes vai cair um circuito onde aparece um gerador e um receptor. Então, assim, a gente tem vários tipos de circuitos. Eu tenho circuito gerador, resistor. Eu tenho circuito gerador, resistor, receptor. Eu tenho circuito gerador, receptor. O gerador pode ser real ou ideal. O receptor pode ser real ou ideal. Então a gente precisa ter na nossa cabeça uma forma prática de bater o olho no circuito e saber que procedimento você vai usar. Então veja só. Vamos imaginar que eu esteja falando de um circuito gerador, receptor.
Vamos lá. Eu quero calcular a corrente, porque vocês sabem que em eletrodinâmica nada se resolve sem a corrente elétrica, ok? Então, sei lá, você está num problema fazendo lá uma questão qualquer e você se vê diante desta situação, ó. Eu tenho um circuito de um gerador com o resistor, com o receptor. Os dois são reais, certo? Os dois são reais. E eu gostaria de calcular a corrente que passa aqui, tá bem? E eu quero uma forma rápida de fazer isso, porque né, na prova você tem que meio que pensar muito rápido. Tá. Qual é a lógica que eu vou usar para calcular a corrente? Pensa comigo assim: o gerador ele vai mandar para o resistor. Toda hora eu falo a mesma coisa. O gerador vai mandar para o receptor um U, que nós chamamos de U fornecido, que vale E menos RI. Uhum. Mas esse U, para o receptor, ele vale quanto? E' mais RI. Vamos igualar as duas fórmulas. Se o U que o gerador dá é o mesmo que que o receptor recebe, então eu vou escrever, ó, U do gerador é igual a U do receptor, tá bom? Vou igualar as duas fórmulas. Então fica E mais RI, certo? Mais não, menos RI igual E' mais R'I. Gente, pelo amor de Deus, a corrente é a mesma. A corrente é a mesma. A corrente está saindo aqui, entrando aqui. Tá bom. Se a corrente é a mesma, vamos fazer o seguinte: isola o I. Isola o I. Então fica assim, ó. E menos E' igual. Que aí eu vou passar o E' para a esquerda e o menos RI para a direita. Vai ficar RI mais R'I. E aí a gente chega na lei de Poulet para o circuito gerador-receptor. Porque eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui o I, eu vou colocar em evidência esse I. Então fica E menos E' igual a R mais R' vezes I. E aí eu chego na lei de Poulet para o circuito gerador-receptor. Sobre R mais R'. Tá? Então, por exemplo, se você estiver diante de um exercício onde o teu circuito for um gerador e um receptor, essa é a equação que te permite calcular a corrente elétrica ali. Depois que você calculou a corrente elétrica, você calcula o resto. Acabou. Você calcula o U, calcula rendimento, calcula potência, tá? Basicamente. Pode ter circuito mais complicado que isso? Pode. Qual é o tipo de circuito mais complicado que a gente pode esperar em provas? Um circuito que tem tudo. Tem o gerador, tem o resistor e tem o receptor. Então vamos montar um outro exemplo aqui. Vamos chamar aqui de caso A. Vamos tentar montar agora um que é gerador, resistor, receptor. Oh, meu Deus. Uhum. Ó,
Aqui, pessoal, eu desenhei um circuitinho do mais simples possível, que tenha os três elementos. Aqui eu tenho um elemento gerador, que vai gerar uma corrente, e aí essa corrente ela vai passar por um receptor e por um resistor. Esse aqui é o circuito mais complexo que pode aparecer. Com um detalhe, né? Como é que o cara pode aumentar a complexidade disto? Ele pode te dar não um resistor, mas uma associação aqui. Então, muitas vezes você vai ter que tirar uma resistência equivalente aqui dentro, tá? Mas, no geral, você tem os três elementos. Qual que é a forma que eu vou usar, ou melhor, a fórmula que eu vou usar para calcular a corrente nesse caso? A dedução dela é bem tranquila também. Aqui, no primeiro caso, como é que a gente chegou na fórmula para calcular a corrente? Eu parti da ideia de que o U que o gerador me dá é o U que o receptor recebe. Aqui, vocês estão percebendo que eu tenho duas coisas que vão consumir tensão? Eu tenho uma tensão gasta pelo receptor. Aqui eu tenho uma tensão que é para o receptor. Mas eu também tenho uma tensão para alimentar quem? O resistor. Então, nesse caso, digamos assim, o gerador tem que ser mais forte. Porque ele vai ter que me dar uma tensão que é isto mais isto. Então, nesse caso, como é que a gente chega na lei de Poulet? Ó? O do gerador tem que ser igual a quem? Ao U do receptor mais o U do resistor. Isso aqui é a física inteira em uma escrita. Como é que eu calculo o U do gerador? E menos RI. Isso é igual a. Como é que eu calculo o U do receptor? E' mais R' vezes I. E como que eu calculo o U do resistor? E aí? RI. As caras de vocês é melhor. RI. Pronto. Foi a primeira fórmula que a gente aprendeu. O que que é comum a todo mundo? Ah, ela, corrente. Porque, ó, a corrente sai daqui, passa pelo receptor e passa pelo resistor. Tá? A mesma corrente. Então a gente vai usar o mesmo procedimento matemático. Joga tudo que é corrente para um lado, joga tudo que é E para o outro, isola a corrente. Então aqui fica assim, ó. Eu vou passar o menos RI para cá e o E' para lá. Então vai ficar E menos E' igual a. Aí vem RI mais R'I mais R'ão I. Ri, 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 ri. Coisa idiota, desculpa. Ai, Deus. Tira o I em evidência, e aí eu chego na super lei de Poulet. Essa aqui é a lei de Poulet mais foda que tem. Por quê? I, vai ficar assim, ó. E menos E' igual a R mais R' mais R vezes I. Essa é a super lei de Poulet, que é I igual a E menos E' sobre R mais R' mais R'ão. Tudo bem? Agora, para finalizar, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal. Tudo que eu dei de eletrodinâmica está aqui, ó. Com essa fórmula você consegue resolver aqueles professor bem charlatão, né? Com essa fórmula você consegue resolver qualquer exercício do seu vestibular. Mas a verdade é a seguinte, pessoal, essa fórmula, brincadeiras à parte, ela contém todo tipo de circuito que você pode encontrar na tua vida. Todo. Vamos mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer.
Quer ver? Circuitos. Do mais pica pro mais idiota. Qual é o circuito mais foda que a gente pode encontrar? Gerador real, gerador real, receptor real, resistor, certo? Esse aqui é o mais chato que tem, que é basicamente esse sistema que eu coloquei para vocês aqui, ó. Peraí, aqui, ó. É o gerador, o receptor e o resistor, sendo que o gerador e o receptor são reais. Eu vou usar essa lei de Poulier. Então, corrente. Vamos lá. I igual a E menos E' sobre R mais R' mais R'ão. Tá. Aí eu posso ter variações. Por exemplo, eu posso ter um circuito gerador real, receptor ideal, resistor. É agora a hora do vamos ver. Como fica essa fórmula nesse caso? Como fica a lei de Poulier para esse caso aqui, ó? Bom, o que que eu tiro daqui? O R'. Só. Só ele. Porque se o receptor é ideal, o que que ele não tem? Então a lei de Poulier fica assim, ó. E menos E' sobre R mais R'ão. Ah, tá bom, vamos lá. E se aparecer, professor, um circuito gerador ideal, receptor ideal e resistor? Como fica a lei de Poulier? Bom, se o gerador e o receptor são ideais, eu tiro daqui os dois termos referentes à resistência interna. E aí a conta fica I igual a E menos E' sobre R. Porque você tem só uma resistência funcionando. Ah, mas e se o... Vocês estão entendendo onde isso vai parar? Você pode ficar brincando com o tipo de... Quer ver? Vamos pegar um assim agora, ó. Circuito gerador real, resistor. Se não tiver... Esse aqui eu acho que é o mais comum, né? Dos que eu estou colocando aqui no quadro, é o mais comum. Se você tiver um gerador real e só um resistor, ou seja, você não tem receptor, o que que vai sumir dessa fórmula aqui, ó? Bom, se o gerador é real, você tem que manter o R. Só que se você não tem receptor, daqui tem que sumir o quê? O E' e o R'. Aí a fórmula fica I igual a E sobre R mais R'ão. Né? Vocês estão vendo que a gente está voltando de trás para frente, né? No que a gente estudou. Qual foi a primeira coisa que a gente estudou? Foi o circuito gerador ideal, resistor. Como fica essa fórmula aqui, ó? Se o circuito for de um gerador ideal e um resistor. Bom, não tem receptor. Então tira E',
tira R'. Se o gerador é ideal, o que eu tiro daqui também? R. Sobrou o quê? I igual a E sobre. E nesse caso, lembrando o quê? Se o gerador é ideal, E não é igual a U. Ou seja, o que é a primeira lei de Ohm? É a equação do gerador ideal. A primeira lei de Ohm é a equação de um gerador ideal acoplado a um resistor. Essa é a primeira coisa que a gente aprende, né? E depois você vai aprendendo os outros tipos de circuito. Então, se você entende essa fórmula aqui, ó, pode vir o circuito que for que você na hora adapta ali para poder calcular a corrente no determinado, tá? Beleza? Tá aí. Let's go fazer exercício? Prof, fica mais ali perto do quadro, por favor, para poder copiar. Bom, aqui, Isso, obrigada. pode deixar. Página 246, tá, gente? Página 246. Hum, questão número 1. Classifique os dispositivos abaixo dizendo se eles são geradores ou receptores. Calcule a tensão entre os polos. Então, ó, para classificar, gente, o dispositivo em gerador-receptor, você precisa ver o quê? Por onde a corrente está circulando, tá? Por exemplo, olha lá no item A. Você está vendo que a corrente ela está entrando pelo polo negativo? Então é gerador. Gerador. No primeiro é gerador. Se é gerador, qual é a equação que eu uso para o E menos Ri? Então, nesse caso, você está calculando a tensão gerada pelo dispositivo, né? Perdão. Vai dar 8. Então, U é igual a 8 menos 1 vezes 2. Deu 6 volts. Gerador de força eletromotriz 8, que disponibiliza 6 volts para o circuito. O outro é um receptor, o de baixo. Tá vendo ali o de baixo? A corrente ela tá vindo da direita para a esquerda, né? Ela está entrando pelo polo positivo no item B. Então nós temos um receptor. Oi. Ah, 6. O E é 8, né? Porque assim, eu vi errado? O E é 6? Ah, e o E é 6, não é 8, né? Eu que fiz a conta errada, desculpa aí. Hã? O que está em cima é o E. É o E. É o E. E o que você calcula é o E menos RI. Tá, nesse outro caso aqui, gente, ele é um receptor, então fica U igual a E mais R' I.
tá? E', né? Então, nesse caso, o E que a gente está calculando é o E recebido por ele. Vai dar 6 mais uma vezes 2. Deu 8. Perdão, 8. E o de baixo? O de baixo é besta, né? Pelo amor de Deus. O de baixo é um resistor. É um resistor. Quanto vale o U dele? U igual a RI. 20, né? Ô, gente, esse 20 que você calcula é um U consumido, né? Tá vendo? Pro gerador é um U fornecido. E quando você calcula para o receptor e para o resistor, são tensões consumidas. Então, isso aqui é consumo, ó. Consumo, consumo. Tá vendo? O próximo também é um receptor, o D, vou fazer aqui, D, receptor. Opa, 12 mais. É, a resistência é 2. 2 vezes um vai dar 14 volts. E, ah, isso, isso. A pergunta que não, então, a pergunta que não quero calar é: isso tem importância? Que eu vou te explicar uma coisa, vamos lá. Essa pergunta que você faz é uma pergunta bem comum, tá? Ó, eu vou até compartilhar com a turma. Vamos supor, você tem lá uma imagem assim, e a pergunta que ela fez é a seguinte: como é que eu não confundo isso aqui com gerador real? Por exemplo, como é que eu olho para isso e distingo se isso é um gerador ideal com um resistor ou se isso é um gerador real? Entenderam qual é o problema? E o que eu devolvi para ela, a pergunta é: isso importa? Não. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos supor que você receba assim, ó, 16 e 2. 16 e 2. Vamos supor que você precise calcular a corrente. Vai, vou botar um outro resistor aqui, tá? É 2, vou botar um de 2, não, 6, vai. Tá aqui. Vamos supor que você precise calcular a corrente. Aí você fala, puta, será que eu uso pulhê gerador ideal resistor? Ou será que eu uso pulhê gerador real resistor? Se você fizer a conta, vai dar a mesma. Entendeu? Quando é que essa tua pergunta se justificaria? Puta, eu preciso saber se o gerador é real ou não. Quando o cara quer, por exemplo, calcular rendimento. Só que aí é onde eu falo. Se o cara quiser que você calcule o rendimento aqui do gerador, ele vai ter que te dizer claramente: olha, isso aqui é uma resistência interna. Ou ele faz, às vezes, um desenho assim, ó. Ele só faz isso, ó. Pronto, eu já sei que isso aqui é uma resistência interna. Agora, do contrário, se você precisar calcular corrente, tanto faz. Então você pode imaginar, por exemplo, eu vou confessar para você uma coisa. Como é que eu resolvo o exercício de circuito? Eu nem leio se o gerador é real ou não. Por quê? Para mim, eu finjo na minha cabeça que todo gerador é ideal. E eu enxergo isso aqui como uma resistência. E eu faço um URI eterno. Faz URI aqui, ó. U igual a REC vezes I. Você chega na corrente. Entendeu? Tá. Aí a outra. E. A E é um gerador. Gerador. U igual a E mais E', né? E não é E mesmo. Menos RI. 12, 12, 12, menos 2 vezes um.
10 volts. Tá aí. B. B não. 2. Uma questão de gráfico, tá? A tensão nos terminais de um receptor varia conforme varia com a corrente conforme o gráfico a seguir. Ele quer saber quanto vale a força contra a eletromotriz e a resistência interna. Hum. O jeito mais prático de resolver esse tipo de exercício, gente, porque o cara foi bem bonzinho, né? Ele deu 2 pontos do gráfico. Você pega esses 2 pontos e coloca na equação e cria um sistema. Cria um sistema. O que ele quer saber, na verdade, é o coeficiente angular e o linear, né? É basicamente isso que ele está querendo saber. Então, por exemplo, quando a corrente vale 2, o U vale 22. Então, põe lá, ó. 22 igual a E, linha, mais 2 R, linha. Isso seria a primeira equação. A segunda equação diz que quando a corrente é 5, a voltagem é 25. 25 igual a E' mais 5R'. A maneira que eu acho mais prática de fazer isso é isolar o E' das duas e igualar. Por exemplo, ó, na primeira equação, quanto vale o E'? 22 menos 2R', não é? Então, ó, 22 menos 2R. Ó, dá uma olhada. Agora, quanto vale o E' daqui? 25 mais 5R', igual a 25 mais 5R'. Tem alguma coisa estranha. Hã? É menos 5? Por que menos 5? Ah, entendi. Tá, tá, puta, animal. Desculpa. Falei, caralho, é receptor, por que que é menos? Aqui, né? Aham. Tá, aí fica 3R'. Vai ficar 3R' igual a 3. Então R' deu 1. Você podia ter tirado o coeficiente angular da reta, que também dava 1, né? Pode ver, ela tira a tangente desse ângulo aí, né? Ela vai dar 1, tá? Achando o R' igual a 1, aí você escolhe uma das duas para substituir, tá? Por exemplo, ó, daqui, 22 igual a E' mais 2 vezes 1. Vai dar 2. Passa para lá, o E' vale 20. E' igual a 20. Aí, ó. Tá bom? E' igual a 20. 20 volts e 1, alternativa C. Tá aí. Agora, as próximas questões, gente, já envolvem os circuitinhos um pouquinho mais complicados. Tem gerador, receptor, tá? Bom, enquanto vocês vão lendo aí, eu vou desenhar aqui, porque esse desenho é um pouco complicado de fazer aqui no quadro.
Pronto. E aqui agora. Pronto. Olha só que coisa louca. Mas vocês vão perceber que não é difícil. Aparentemente você olha e fala, meu Deus, fudeu, né? Um monte de coisa esbarrinha pendurada para lá do outro lado. Calma. Ele fala assim, ó. Observe o circuito. A chave pode ocupar as posições um ou 2. Com a chave na posição um, o amperímetro ideal marca 6 amperes. Então, ó, corrente na posição um, 6 amps. Tá. Pergunta: qual a força eletromotriz E no gerador? Passa-se a chave para a posição 2. Qual a nova corrente? Então ele quer saber quanto vale I na chave 2 e quanto vale o E. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o segredo para você conseguir matar uma questão como essa? Você precisa identificar que caso de circuito você tem aqui e aplicar a lei de Pouliot. Então vamos lá. Quando a chave está na posição. Agora eu nem sei qual é a posição um agora. Ah, tá. Um é de baixo. Então tá. Quando a chave está aqui, ó, conectada, o que você tem aqui nesse circuito? Que, ó, se a chave estiver ligada aqui, toda essa parte do circuito está morta. Não está funcionando. Então vai, liga aqui. Zzz. O que você tem aqui? Dois gerador. Todo mundo entende que são dois gerador? Por que são dois geradores, gente? Porque os dois estão, ó, o polo positivo de um está ligado no negativo do outro. Como é que eu aplico a lei de Pouliot para dois gerador? E aí, aquela pergunta que ela tinha feito. Dan, mas espera aí. Isso aqui é resistência interna ou externa? Não faz a mínima diferença, tá? Ah, mas Danilo, para que você vai querer aplicar a lei de Pouliot se você já sabe a corrente? Calma, vamos lá. Olha só. No item A, vamos lá. Com a chave aberta. Com a chave aberta, gente, a corrente ela é dada por I igual a E mais 6 sobre R mais R. Vê se vocês conseguem entender o que eu fiz, ó. E mais 6, porque os dois estão funcionando como geradores em série, dividido pela resistência equivalente. R mais R', vai. Ó, um mais um, tá? Então tá, agora vamos lá. Eu quero E, né? A corrente vale 6. Isso é igual a E mais 6 sobre 2. Porque eu tenho dois resistores de 1 ohm sendo percorridos pela corrente. Tá? Passa para cá 12. 12. Então vai ficar 12 igual a E mais 6. 12 igual a E mais 6. Quanto deu E? 6. 6 volts. Tá aí. Beleza? Misericórdia. Agora ele vai colocar a chave na posição 2. Quando ele colocar a chave na posição 2, nós vamos ter o seguinte, ó. Nhão. Ali. E agora? Agora a gente tem um circuito onde um desses caras é o gerador e o outro é o receptor. Tudo bem?
Então a gente usaria a lei de Pouliot. Só que, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos tentar usar a lei de Pouliot, vai. Acho que fica mais fácil de perceber. Pela lei de Pouliot, quando eu estou trabalhando com o circuito gerador-receptor, ficaríamos com I igual a E menos E' dividido por R mais R'. E aqui acontece o grande barato do exercício. Quanto vale o E? 6. Quanto vale o E'? 6. Gente, vamos lá. Como que um gerador de 6 volts, mesmo que ele, mesmo que ele seja ideal, como que um gerador de 6 volts vai ter energia para alimentar uma coisa de 6 volts, mais um resistor e mais um resistor? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Essa porra não está funcionando. Se você aplicar a lei de Pouliot aqui, ó, não vai ficar 6 menos 6? Quanto dá o I? Não passa corrente. Para ir para essa chave, para você mudar a chave aqui e o amperímetro registrar alguma corrente, esse gerador precisava ser mais do que 6 volts, para que ele conseguisse ter uma voltagem suficiente para alimentar isso aqui, mais isso, mais isso, tá? Beleza? Você quer ver um exemplo rápido de fazer conta? Por exemplo, vamos supor que a corrente que passasse aqui, vai, estou chutando o valor, seja 1 ampere. Se a corrente que passar nesse fio for 1 ampere, quantos volts no mínimo esse cara tem que ter para poder alimentar o circuito? E a pergunta. Eu quero que a corrente que passe aqui no fio, ó, seja 1 ampere. Supondo que a corrente seja 1 ampere, qual deve ser a tensão do gerador para fazer o circuito funcionar? 8, exatamente. 8. 6 aqui, mais URI, mais URI. É isso aí. Entendeu? Porque ó, ela vai gastar 6 volts aqui. Aqui, faz URI, mais 1 volt. Aí vem aqui, mais URI, mais 1 volt. Então quer dizer, 6 mais 7, mais 7, mais 8. Exatamente. Tá? Claro que aí a corrente tem que ser dada. Né? Aí, por exemplo, se a corrente for 2 ampere aqui, 2 ampere, ó, vai dar 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, tipo, quanto mais amperagem tiver no circuito, maior vai ter que ser esse cara aqui para poder sustentar aquilo, tá? Que foi uma das coisas que a gente tinha na aula passada falado, de que para o circuito funcionar com gerador e receptor, o E tem que ser maior que o E', né? Então, nesse caso, a corrente com a chave na posição 2 dá 0. O circuito não está funcionando, tá? Tá aí, então, a questão 3. Questão número 4. 4. De novo, chave, né? No circuito esquematizado, com a chave aberta, o amperímetro marca corrente de 2 amperes. Determine o valor de E, considerando menor do que 24 volts. A seguir, fecha-se a chave. Nessas condições, qual a nova indicação do amperímetro? Ah, tem uma informação bem boa aí, né? Por que que ele considerou, por que que ele fala pra gente que o E vale menos que 24? Vocês conseguem imaginar por quê? Ele precisa dizer pra gente, porque tá claro aí, não sei se vocês estão percebendo no desenho, tá claro que um é gerador e o outro é receptor. Para nós sabermos quem é o gerador e quem é o receptor, ele falou que o E vale menos que 24.
Ah, legal. Então esse cara é o receptor. Aqui tem um resistor, aqui tem uma chave e aqui tem o nosso queridão. Aqui, ó. Aqui. Prontinho, ó. Ah, deixa eu colocar aqui as resistências. 3 e 6. E 24. Então, assim, né, gente? Se ele fala que o E é menor do que 24, acho que a gente já pode colocar aqui assim, então, ó. E', tá bom? Então vai. Com a chave aberta, diz que a corrente vale 2. Então, I aberta igual a 2 ampere. Tá. Aí você vai no circuito e vê o que está funcionando com a corrente aberta. Você tem um gerador, resistor, resistor e receptor. De novo, faz diferença se esse 3 está aqui ou aqui? Não. Então, na hora de você fazer a conta, qual lei de Pouliot você usa? Gerador, receptor, resistor. Eu estou usando a lei maior. A lei maior. Tá ali, ó. Sendo que eu sei o valor da corrente, né? Então fica, vai. 2 igual. E menos E'. 24 menos E'. 24 menos E'. Dividido por. Isso. Resistência equivalente, não importando o que é interno, o que é externo. Você tem duas resistências em série. Duas resistências em série. Então vai dar 6 aqui. Então 12 igual a 24 menos E'. Então E' deu 12. 12 volts. Tá bom? B. B, não sei se é B, mas ele. Ah, tá. Nessas condições. Agora ele vai fechar a chave. Se eu fechar a chave, qual a indicação do amperímetro? Ô, gente, o que que muda no circuito ao fecharmos a chave? O que que muda na conta? O REC. Vai mudar o REC. Porque é o seguinte, ó. Quando a chave está aberta, a REC vale 6. Tá bom. Só que agora fecha a chave. Quando eu fechar a chave aqui, gente, vê. A corrente ela vai vir por aqui, ó. Beleza, sobe. Quando ela chega nesse nó aqui, ó, ela divide em. Então, essa parte do circuito aqui, ó, ela está em paralelo com essa. Entenderam? Vocês conseguem fazer de cabeça aqui o REC? 5. Ó, esses dois não estão em paralelo? Faz produto pela soma aqui, ó. 6 vezes 3 dividido por 9. Dá 2. Aí isso aqui está em série com 3. Então, mudou a resistência equivalente. Com a chave aberta, a resistência equivalente era 6. Com a chave fechada, a resistência equivalente passa para 5. Então a corrente vai subir um pouquinho, tá? Ó, I igual a E menos E' sobre REC. Eu vou usar REC, tá, gente? Bem, o genérico. Onde no REC eu já vou colocar a resistência equivalente do circuito inteiro. Então fica I fechado igual a 24 menos 12 sobre 5, tá bom? Subiu um pouquinho a corrente. Como a gente já tinha achado o Elinha, né? Na outra parte da conta, eu já estou usando o Elinha no cálculo da corrente. Das 12 por 2,4?
Ampere. Tá bom? Vocês estão acordados? Rápido, tá? Com a chave fechada, fechei a chave. Quanto passa de corrente aqui? 2x e x. Boa, perfeito. É isso mesmo. A corrente que passa aqui é 2x. E aqui? 3x, né? 3x vale quanto? Então cada x vale quanto? 0,8. Aqui passa 0,8 e aqui 1,6. Aê, caralho. É isso aí. É isso aí. Tá? Aí você percebe que o cara pode pedir o que ele quiser. Ah, calcule a tensão aqui. Faz URI aqui. Calcule a tensão aqui. Ah, calcule a potência aqui. Qual corrente passa aqui? 3x. 3x. Aqui é 3x. Ela só vai dividir aqui, né? Ó, round. É aqui que ela vai dividir. Se tiver fechado, né? Com a chave aberta é aquela coisinha meio simples mesmo. Tá? Bom, próximo. Q5. Lá vai os desenhos de novo. Ó, esse aqui ele fez fechadinho, tá vendo? Esse aqui ele fez fechadinho. Você tem um gerador e um receptor. O que está do lado esquerdo é o receptor, né? Ele tem uma resistência de 1 e 12 volts. Ele está conectado com outro aqui, cuja resistência é 2 e o 18 volts aqui. Aí ele tem um circuito com dois malucos em paralelo aqui e um outro aqui. Meu Deus. Ó, esse não tem chave, mas é um circuitinho mais chato. Ó, agora deixa eu ensinar um negócio pra vocês que, mano, isso aqui destrava pra caralho a questão. Identificamos quem gera, não gera? Quem gera? Esse cara aqui, não é? Tá. Ele gera 18, não é? Ele gera 18. Tá. Desses 18, 12 são só pra esse maluco aqui. Tudo bem isso? Então vai fazer conta na tua cabeça. Tipo, rápido. Se eu tenho 18 e eu preciso. E só que eu já gasto 12, quanto que eu teria para alimentar todo o resto, incluindo as resistências internas? 6. 6 volts. Então, se eu pegar o U disso, mais o U disso, mais o U disso, mais o U disso, isso aqui dá. Você consegue achar a corrente sem lei de Poulet. Quer ver por quê? Ó? Bom, vamos ler a questão, né? Aqui você tem um resistor de 6, 2 de 6. Oh, meu Deus. 2 de 6. Aqui tem um de 14. Tá. Você quer ver como você começa a resolver os bagulhos? Olha que foda. Vamos calcular o REC aqui. Foda-se os V's lá. Aqui dá quanto? 3. Mais 14, 17. Mais 1, 18. Mais 2, 20. Eu tenho 20 ohms. Esses 20 ohms vão ser abastecidos com quantos volts? Se você fizer uma corrente, você acha a corrente. Se você não quiser pensar dessa forma e ir naquela forma mais, digamos assim, mais conservadora, você usa a lei de Poulet para circuito gerador receptor, tá? Bom, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Qual é o valor da intensidade de corrente? É isso mesmo. É isso mesmo.
Ó, eu vou fazer pela mais conservadora. I igual a E menos E' sobre REC. Aí eu colocaria R mais R' mais o REC, né? Aí o que que você pode ir fazendo na hora lá, por exemplo, se você tiver que precisa usar essa equação lá na hora da prova, né? Faz as contas separadinhas. Por exemplo, ó, calcula primeiro o REC. Esquece um pouco essa conta e vai primeiro no REC, tá? Se você quiser usar a fórmula explicitamente mesmo, você vai calcular o REC só para isso aqui, ó. Tudo bem? Porque aí você vai considerar que esses dois valores são o Rzinho e o Rzinho linha, tá? Então, quanto que vale o REC aqui, ó? 6 com 6 dá 3 mais 14, 17 ohms, tá? Então fica I igual a 18 menos 12 sobre 1 mais 2 mais 17. I vai dar igual a 6 dividido por 20, tá? Que dá 3 sobre 10, que dá 0,3 amperes. Viu como a gente chega no 0,3 também? Tá? Na verdade, é assim, né? Tudo é um grande URI. Tudo é um grande URI. A dificuldade está em enxergar as coisas. Então aqui deu a alternativa E. 6. Alô. No circuito a seguir, E2 vale 12 volts, R1 vale 9, R2 vale 4, R3 vale 2. De quantos volts deve ser a fonte de tensão E1 para que a corrente através da fonte de tensão E2 seja zero? Olha que coisa maluca. Vou desenhar isso aqui. Aqui. Opa. E o outro aqui. Pronto. Agora vamos colocar aqui os dados. Tá, o E2 ele deu, vale 12. O E1 eu não sei. Que mais? Os resistores. O R1 aqui vale 14. Não, um vale 3, 4. 2. Não, o 2 é o que está aqui do lado direito. 4. Esse aqui é o que vale 2. E esse aqui é o que vale 8. Acho que é isso aqui. Tá aí. E aí vem a pergunta: de qual deve ser o valor do E1 para que a corrente em E2 seja zero? Bom, gente, do jeito que ele está mostrando o circuito, a gente tem um gerador e um receptor, né? A gente tem um gerador e um receptor. Se a corrente aqui for zero, o que isso quer dizer? Cara, se a corrente aqui for zero, quer dizer que essa parte não está funcionando. Isso aqui não está funcionando. Tudo bem? Tá, mas toma cuidado, tá?
Não é porque essa parte não está funcionando que você não tem uma DDP aqui. O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte: a DDP nesses terminais pode não estar sendo suficiente para gerar corrente. Porque a gente entra de novo naquele problema. Escuta, se só o receptor consome 12 volts, vocês concordam comigo que a DDP aqui, nessa parte do circuito aqui, ó, ela tem que ser 12 mais 4 vezes I? Senão o negócio não funciona. Tudo bem. Se o negócio de fato não está funcionando, quer dizer que isso aqui vale quanto? Zero. Então quer dizer que quantos volts eu tenho aqui nas terminais desses dois pontos? 12. 12 volts. 12 volts. Espera um pouquinho. Se aqui é 12 volts, aqui também é 12 volts. Se aqui é 12 volts, aqui também é 12 volts. Deu para entender o lance? Deu para entender o lance. Tá? E agora, o que que eu faço então? A DDP nos terminais do gerador, aqui, ó, é 12 volts. Então, tipo, o meu gerador, ele está fornecendo 12 volts de tensão. É que esses 12 volts não estão sendo suficientes para alimentar esse trem aqui, tá bom? Agora, será que esse resistor está funcionando? Esse tá. Quantos volts ele está recebendo? 12. 12. Porque veja, aqui está o gerador, não tá? Vocês estão percebendo que o resistor está em paralelo com o receptor? Então, tipo assim, ó, vamos imaginar que o gerador produz uma corrente. Produz uma corrente. Se o sistema estiver funcionando na íntegra, né? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Tanto o resistor como o gerador estivessem funcionando, a corrente ela chegaria que ela dividiria, não dividiria? Então, meu raciocínio é o seguinte: espera um pouquinho. O gerador não tá, o receptor não está funcionando, porque ele tem porque a tensão aqui não é suficiente, 12 volts. Mas 12 volts faz esse cara funcionar. Então vamos calcular a corrente que passa nele. Por quê? Porque aí eu tenho isso, ó. Você tem isso aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Tá. Vamos calcular a corrente que passa aqui? Quantos amperes estão passando aqui? I, U igual a E. Não. U igual a R vezes I. Isso para esse resistorzinho aqui. Eu estou impondo, eu estou impondo que a corrente que a DDP que está alimentando esse circuito, essa parte do circuito vale 12 volts. Então põe lá 12. O I deu 6 amperes. O I deu 6 amperes. Então, tipo, é um negócio meio bizarro, mas você ligou uma coisa em paralelo com o gerador, mas essa coisa não está funcionando, tá? Beleza. Tá, o que que eu faço com esses 6 amperes agora? Bom, o circuito está alimentando uma parte, o gerador está alimentando uma parte do circuito. A parte do circuito que ele está alimentando é essa daqui, ó. Om, om. Certo? Então, se eu fizer URI para cá, eu consigo achar o E, né? Eu consigo achar o E. Ou então você pode fazer meio na raça. Vamos fazer na raça. A corrente que está passando aqui vale 6. Quanto que é 6 vezes 8? 48. Quanto que é 6 vezes 2? Quanto que é 48 mais 12? Pronto. Esse gerador está com uma força de 60 volts. Uma força eletromotriz de 60 volts. Tá? Ele está com uma força eletromotriz de 60 volts. Eu faço isso, ó. U igual a E.
igual a E nada. I igual a E sobre REC. Sobre REC. Mas, professor, 60 volts? Não dá para fazer essa porcaria aqui. Não, não dá para fazer ela funcionar por uma razão muito simples. Ele gasta boa parte dos 60 volts aqui, ó, né? Só só da corrente passar aqui, ó, ele já gasta 48 volts. Sobra quantos? 12. 12 não é suficiente para alimentar esse pedaço, tá? Então aqui vai ficar 6 igual a E sobre REC, que vale 10. Então o E vale 60 volts. Não é porque a questão tem duas, três pontinhas que ela é fácil, né? Questão de eletricidade é sempre assim. O problema não é a conta, né? Tipo, é o exercício em si. 7. De novo, esses desenhos chatos. No circuito esquematizado a seguir, tem-se um gerador G que fornece 80 volts sob uma corrente de 8 amperes, uma bateria com FEM de 12 volts e resistência interna 1 ohm e um resistor variável R. Para que a bateria seja carregada com uma corrente de 8 amperes, deve-se ajustar o R para quanto? Aqui esse exercício é bem legal. Sobre a história da chupeta lá, né? Peraí, deixa eu só pegar aqui. O que que é a chupeta, gente? Que é aquele processo que os mecânicos fazem nas baterias dos carros, né? Ou talvez alguns de vocês até saibam mexer com isso. A chupeta é quando a bateria do carro descarregou, certo? Então você não tem mais como, a bateria perdeu a função de gerador. Como é que eu faço uma bateria voltar a ser um gerador? Eu preciso recarregar ela. Então, numa situação específica ali, que é o caso da chupeta, o que que eu faço? Eu pego uma bateria boa e conecto a bateria na outra bateria, só que a conexão é feita de uma tal maneira que aquela bateria descarregada ela vira um receptor. Então, por exemplo, deixa eu tentar explicar isso de uma forma um pouco mais prática. Imagina que isso aqui, ó, seja uma bateria. Só que é uma bateria de um carro. A bateria do carro ela funciona com 12 volts. Quando a gente liga o carro, gente, a energia que é usada para dar o primeiro arranque no motor é dada pela bateria. Além do farol, do vidro elétrico, tudo que for elétrico no carro é feito, a distribuição é feita pela bateria. Só que então a bateria descarrega. Só que numa situação normal, existe uma peça dentro do veículo chamada alternador, que ele faz com que o próprio giro do motor seja transformado em energia elétrica. Adivinha como? Magnético, o do ímã. Tem um sistema no carro chamado dínamo, que é basicamente o seguinte: quando o motor está girando, você tem um sistema formado por ímãs que ficam girando perto de bobinas. A própria energia de giro do motor é usada para fazer os ímãs girarem. Conforme os ímãs giram perto de uma bobina, você tem corrente induzida. Então, o próprio alternador carrega a bateria do carro quando o carro está andando. Só que quando esse alternador está com problema, ou quando o carro está em curto, alguma coisa está em curto, a corrente ela vai escapando. E aí o que acontece com a bateria? O E dela cai a zero. Fudeu. A bateria descarregou. Aí você. Na verdade, quando tá zero, só nem mexe. Nem mexe mais. Aí o que que eu faço então? Eu vou pegar a bateria do meu carrinho e vou conectar a bateria no carro da pessoa. Só que aí é que tá a sacada. A bateria do carro, quando você abre a bateria, tem dois pinos, um polo positivo e um polo negativo. Né? Negativo e positivo. Tá. Quando você vai fazer
o processo, que você vai conectar uma bateria na outra, o que que você precisa garantir? Que uma bateria seja receptor. Então, o que que você faz? Você liga o polo positivo da bateria boa no polo positivo da bateria descarregada. Você usa um fio com dois plugs. Você vai lá, abre a tampinha da bateria, pluga no positivo. São duas pinças assim, ó. Você pinça ela no positivo e pinça no positivo da bateria ruim. E deixa lá. Aí depois você pega um outro fio e faz isso aqui. E aí liga o carro. Né? O que, que começa a acontecer? Você tem aqui uma bateria carregada. Aqui você tem uma bateria descarregada. Pronto. Começa carregamento de bateria. Entenderam? É assim que funciona o sistema. Tá? Aqui, o que, que ele está falando? Ele está falando que, além disso, você tem um resistor de resistência variável. Vocês perceberam como ele representou o resistor de resistência variável? Assim, ó. O que, que isso quer dizer? Que ele controla o valor da resistência a partir do seu comprimento. Lembra do Roberto Rolla? Como é que você consegue controlar a resistência de um resistor? Controlando o seu comprimento. Tá? Então você tem um sistema que vai controlando a resistência aqui de acordo com o comprimento do resistor. Tá? Beleza? Tá. Voltando no exercício, ó. Num circuito esquematizado, tem-se um gerador G que uma que fornece 80 volts, 60 volts, para uma corrente de 8 amperes. Uma bateria que tem força de 12 volts, força eletromotriz de 12 volts, e resistência interna de 1 ohm, e um resistor de resistência variável. Para que a bateria seja carregada com uma corrente de 8 amperes, deve-se ajustar o resistor para. Então, quer dizer, eu quero que a corrente que passe aqui na bateria seja de 8 amperes. Tá aqui. Tá, outra coisa. Eu quero que a bateria tenha 12 volts, né? Então ela vai funcionar como um receptor de 12 volts. Ela vai funcionar como um receptor de 12 volts. Deixa eu ver o que mais. Ah, não tem resistência interna, né? Não tem. Que bom. Melhor ainda. Aonde tem? Ah, é verdade, verdade. É o gerador que não tem, né? O gerador é ideal. Tá, tudo bem, beleza. Então aqui é 1 ampere, é 1 ohm. Tá. Equação de Pouliot, né? Eu vou usar a equação de Pouliot para um circuito gerador, resistor, receptor. Só que nesse caso, na minha equação, eu não quero descobrir a corrente, eu já tenho ela. Eu quero descobrir qual é o valor da resistência para que a corrente seja 8, tá? Então, ó, super equação de Pouliot. E menos E', dividido. Aqui, como são só duas resistências, é um. Você vê assim, ó. R' mais R'ão, vai. Pronto. Então fica 8 igual 60 menos 12 sobre R mais um. R mais um. Tá aqui. Vamos ver quanto que dá o R, ó. 8 R's mais 8 igual a 60 menos 12. Tá. 60 menos 12 dá 48. Menos 8, 40. 8R igual a 40. R igual a 5 ohms. Tá?
Ah, não quero usar fórmula. Vem cá. Olha que legal. Quantos volts eu tenho para fornecer? Só para a bateria tem que ser quanto? 12. Sobrou quanto? 48. Se a corrente que passa é 8, desses 48, quantos vem aqui? 8. Sobra quanto? 40 para cá. Faz URI. 5. Vocês entenderam o que eu fiz? Fui fazendo conta de dinheirinho. Eu tenho 60 dinheiros. Perdi 12 dinheiros aqui na pilha, na bateria. Sobraram 48 dinheiros. Dinheiro é o volt, tá? É o volt. Faz URI aqui. Aqui eu gastei 8 dinheiros. Agora eu tenho 40 volts. 40 dinheiros. Faz URI aqui. Você vai tudo fazendo a conta meio que rápido, tá? Com prática vai acontecendo isso. Próximo. O esquema a seguir representa duas pilhas ligadas em paralelo com as resistências internas indicadas. Qual o valor da corrente que circula nas pilhas? Qual é o valor da DDP entre os pontos da pilha A, entre os pontos A e B? E qual das pilhas está descarregando? Tipo pilha recarregável, né? Tipo pilha recarregável. Por exemplo, imagina você carregar uma pilha. Quer ver um exemplo bem do que a gente poderia representar esse circuito? Sabe aqueles carregadores de bateria tipo power bank? Imagina você recarregar uma pilha dessas de controle aqui, ó, que elas são recarregáveis. Imagina você recarregar uma pilha daquela num power bank. É uma bateria recarregando outra bateria. Então aqui ele deu isso, ó. Você tem aqui, deixa eu colocar aqui. É fácil descobrir quem está descarregando, né? Power bank. Aqui e aqui. Pronto. Aqui 1,5 e aqui 3. 1, 1 não, 10 e 20. 10 e 20. Qual o valor da corrente que circula? Gente, qual o sentido da corrente aqui? O sentido da corrente é anti-horário. Por quê? Por causa da DDP, não é? Esse cara que tem maior força eletromotriz, ele vai se comportar como gerador. Então, você já respondeu uma das perguntas. Essa coisa que está descarregando, ó. Tá. Ela tem três. Vamos tentar fazer a conta com os dinheiros, vai. Depois eu faço a fórmula. Eu tenho 3 volts aqui. Desses 3, 1,5 eu vou gastar aqui. Sobra 1,5 para quantos resistores? 2. Então, tipo, esses dois resistores aqui, ó, eles vão gastar juntos 1,5 volts. Então é 1,5 dividido por 30. Você vai chegar na corrente, tá? Quer ver, ó? Pela lei de Ohm, pela lei de Pouliot, E menos E' sobre R mais R', tá? Aqui é um circuito gerador, receptor, resistor. Só que o gerador e o receptor são ideais. Então aqui esse R e R', eu estou enxergando isso aqui, ó, tá? Então fica I igual a 3 menos 1,5 sobre 30. 1,5, tá aqui. Dá 1,5 dividido por 30. 0,05?
0,05 ampere. Ou 50 miliampere, né? Aí poderia ser, tá? Aí. Qual o valor da corrente? Beleza. Qual é o valor da diferença de potencial entre os pontos A e B? Ixi, Maria, agora. Quanto que vale a DDP entre A e B? Ô, gente, o que ele tá querendo aqui é o U. É o U do gerador. Aqui, ó, isso aqui não é um gerador? Isso não é um receptor? Então, o gerador manda uma tensão para o receptor. Então, o que ele está querendo no item B é o U. E aí você pode calcular o U usando os dados de quem está recebendo. Então, você faria aqui, ó, E' mais R' I. Ou você calcula o U a partir de quem está doando. Tem que dar a mesma coisa. Lembrando que a gente calculou a corrente já, né? 0,05. Tá bom? Então vai, vamos calcular pelo receptor. Pelo gerador, perdão. U igual a 3 menos 20 vezes 0,05. Dá 1, né? Então, o U vai dar 3 menos 1. 2 volts. Você quer ver um outro jeito de achar o U sem saber fórmula? Quantos volts o gerador tem para dar? 3. Quanto ele gasta aqui? 1. Então, quanto ele fornece para lá? 3 menos 1. Tá? Então tá. Item A. Qual é o valor da corrente da pilha da que circula 0,05? B. Qual é o valor da DDP entre os pontos A e B? 2 volts. Se você fizer pela equação do receptor, você vai chegar em 2 volts também. C. Qual das duas pilhas que está descarregando? A da direita. Essa frase ficou estranha. C descarregando, né? Bom, enfim. 9. 9. Hoje, Maria. 4, 6. Pronto. É mais ou menos isso. 4. Tá. Então ele fala o seguinte, ó, gente. No circuito abaixo, quais são as intensidades das correntes indicadas pelo amperímetro ideal quando a chave está na posição 1 e na chave e posição 2? Bom, aqui é a chave da posição 2. Quando a chave está na posição 1, você tem gerador, receptor, de cabeça. Gerador tem quantos volts para dar? 12. Quanto ele gasta aqui? 6. Então sobra quanto para os resistor? 6. Para quantos resistor de quanto aqui, ó? Qual a corrente? 1.
Acabou. Não consigo fazer assim, tá bom. Vamos lá. Posição um. Se você está falando de um circuito gerador-receptor, você usa a lei de Pouliot para gerador-receptor. Aí a gente vai fingir, né? Essa história de fingir, que isso aqui são resistências internas, tá? Ah, e tem um R aqui. Peraí, que eu esqueci do Rão. Então vai. 12, 12 menos 6 sobre 1 mais 4 mais 1. 1 mais 1 mais 4. Então vai dar 1 ampere. Beleza? Agora, isso, isso por quê, né? Porque esse cara está funcionando como receptor. O que ele fez daqui para cá, gente, foi meio que inverter a polaridade do negócio. Quando ele liga a chave aqui, ó, aí eu passo a ter dois geradores. Conseguem perceber isso? 12. Vamos lá, de cabeça. 12 mais tenho para dar 18. Para alimentar três resistores, cuja resistência equivalente vale quanto? 18 por 6. 3 amperes, acabou. Tá? Ou, vamos lá, posição 2. I igual a E mais E' sobre R mais R' mais Rão. Só mudou a polaridade. Tá? Opa, fica mais pra cá, peraí. Aqui, ó. Então, ao invés de eu fazer 12 menos 18, eu vou fazer 12 mais 18. 12, 18, 2 mais 6, desculpa, eu falei errado. 12 mais 6. Aí fica 1 mais 1 mais 4. Aqui. 18 dividido por 6. Isso aqui dá 3 amperes. Faz bastante sentido, né? A corrente fica maior quando você tem dois geradores trabalhando, já que a resistência equivalente em si ela não mudou, né? A chave aberta, desculpa, a chave na posição 1, você não teve uma mudança de resistência equivalente, mas teve uma mudança de força eletromotriz. Tudo bem? É isso, gente. Puta, cara, desculpa. Eu consumi hoje, foi foda, né? É porque assim, eu não tava querendo deixar nada pra gente, tá? Ó, então, só antes de saírem correndo, calma. Acabou a eletricidade, acabou química, só tá faltando um trecho de exercício de eletroquímica e um trecho de gravitação. E a gente vai terminar isso na quinta-feira. Tudo bem? Pra semana que vem, aguardem que a gente tem coisas aí. Tá bom? Oi? Não, capacitor eu não vou trabalhar. A aula de quinta-feira à tarde, eu vou preparar uma aula de revisão para o FGD, contendo alguns exercícios de outros vestibulares, como, por exemplo, o Unicamp, o FPR, tá? É uma revisão focada na UFGD. Mas, se você quiser vir assistir a aula, mesmo que você não vá fazer o FGD, pode vir, tá? Das 2h30 até mais ou menos umas 5h30, 6 horas, tá? Oi.